Fala galera, saudações rubro-negras. Estamos aqui ainda revoltados na zona mista. A comunicação do clube veio avisar que ninguém ia parar para falar. Eu até no meu Reels no Instagram, no TikTok Quai, eu falei que era a República dos Bananas, porque ninguém vinha falar com a gente. Ninguém veio falar com a gente. Cadê o presidente Rodolfo Landim? Quando o Bandeira lá em 2017 na Libertadores foi eliminado e foi falar com a imprensa. Cadê os dirigentes do Flamengo? Mas aí o Marcos Braz apareceu. Depois da comunicação do Flamengo avisar que ninguém ia falar, o Marcos Braz apareceu e resolveu falar. A gente já estava criticando, ele resolveu falar, vocês vão acompanhar agora. Eu só quero dizer para vocês que os jogadores, não teve um que passasse aqui e parasse. O Andreas passou, o Mateuzinho passou, todo mundo passou aqui. Não teve um que parasse aqui para falar com a gente. O Marcos Braz veio falar, você vai acompanhar aqui como é que foi. Eu perguntei para ele com relação à questão do Felipe Luiz, né? Porque já tinham perguntado com relação ao comando. E aí eu falei, vou perguntar da questão do Felipe Luiz, que falou que não tinha química. Também perguntei se o técnico continuava, o Paulo Souza. Ele disse que nem cogita a demissão do técnico Paulo Souza. E também falou sobre essas questões de se tem ou não conflito e tudo mais. A gente teve aqui um momento zero passada de pano, não foi, David? Foi. Inclusive, ele parece que em alguns momentos estava um pouco incomodado. Tivemos um momento zero passada de pano, onde ele nitidamente quis ir embora o mais rápido possível, né? Pois é, eu perguntei para ele, ia perguntar inclusive se ele... Ele fugiu na tua última pergunta, né? Foi embora. Exatamente. Ele falou fugiu não, né? Foi embora. Foi embora, não deu nem atenção. Eu ia perguntar para ele exatamente se ele tem alguma... Por mais que ele seja o chefe, mas tem essa história, o chefe intervém no trabalho do técnico, mas deveria, né? Porque se o trabalho não tá tão bom, ou se tá desagradando tanto a torcida, que é o principal alvo, o principal patrimônio, ele deveria chegar ali e cobrar. Não interferir, assim, escala isso, escala aquele, mas cobrar. A gente vai acompanhar aqui agora. A minha pergunta foi boa. Eu perguntei se tem jogador mandando no... Você viu? Sim. Na lata. Exato. Na lata. E eu perguntei... Isso já mostra o seguinte, falta comando. Sim. Tá faltando comando? Tem jogador mandando mais do que vocês? Mandando no técnico? Perguntei isso. E não foi só, não é de agora, né? Já é o quê? De quantos técnicos atrás? Uma vergonha. Vamos acompanhar aqui o bate-papo do Marcos Braz com a imprensa depois da comunicação avisar que ninguém ia falar. Aí eu acho que começou todo mundo a criticar e o Marcos Braz apareceu. Agora é consertar, ajustar o que pode ser ajustado, consertado. A gente confia em todos os profissionais que estão no departamento de futebol e é isso. São 3 meses aí que começou a temporada e é seguir em frente. Não tem muito o que falar, nem o que ficar falando de desculpa. É trabalhar, levantar a cabeça e seguir para que a temporada acabe muito melhor do que começou. Marcos, você acha que é o que se escuta, que falta de comando é alguma coisa que se aplica a esse caso? Você fazendo até uma autoanálise? Essa retórica de falta de comando toda hora ela vem vem sempre. Quando os resultados não acontecem. A gente tem o Paulo, tem todo o nosso apoio, o Paulo tem todo um departamento técnico que a gente confia, tem os profissionais que foram bem integrados com ele lá, como soldado, o pessoal que trabalha aqui. Então, assim, essa retórica de falta de comando, ela vem junto sempre com as faltas de resultados. Isso aí é um negócio que tem que se aprender a conviver e somente os resultados positivos é que fazem com que essa retórica vá embora. Mas falou até em termos do departamento mesmo, não só do treinador. Como é que você faz essa autocrítica? Você acha que ela faz algum sentido? Não, eu acho que não. Quando a gente, por exemplo, se eu estivesse respondendo essa mesma pergunta em uma outra oportunidade, se você estivesse fazendo essa pergunta em outra oportunidade, talvez
talvez eu iria falar exatamente a mesma coisa, só que agora ela dá uma ênfase muito maior do que em outro momento que você poderia estar perguntando. O que eu estou falando é isso, não adianta chegar, ficar dando desculpa, enfrentar os resultados não são bons, não foram bons, pelo menos nas duas finais, e é seguir agora daqui para frente para que você possa chegar e ter um resultado melhor do que o que a gente espera. Agora, o Paulo, todo o departamento lá tá todo mundo empenhado e sabendo que tem que chegar e reverter esse quadro. Acredito também, muito, com certeza, os jogadores que chegaram, tanto o Pablo, que chegou e já teve a infelicidade de se machucar, tanto a Ayrton, tanto o Santos, são jogadores junto com os que chegaram aqui, com o Marinho, me ajuda aí que agora, com o Fabrício, são jogadores que vão fazendo, que vão remodelando e vão ajustando esse grupo do Flamengo. E mais uma vez eu tenho certeza que a gente vai encontrar o caminho das vitórias e que a gente vai chegar e vai ter um final de ano melhor do que o começo de ano que a gente teve agora. O Marcos, em 2020... Agora a gente precisa chegar, ter tranquilidade, enfrentar, quando eu falo enfrentar, não é no bom sentido, né? Não é as perguntas, as retóricas, os questionamentos. Eu acho que tem que chegar sempre a falar e estar disposto a falar com os jornalistas, porque quando a gente fala com jornalistas e quando fala com qualquer outro meio de comunicação, a gente está falando com a torcida do Flamengo. Eu não controlo isso, eu não sei o que houve. Os jogadores ainda estão ali jantando, eles estão ali. Assim, o que eu posso te falar é que eu passei aqui e estou falando. E não teve pedido. Eu falo sempre que eu posso. Você fez isso exatamente em 2020, quando perdeu a Taça Rio para o Fluminense. Você falou, se na vitória eu paro, tem que parar na derrota também para falar com você também. Eu parei quando eu perdi uma Libertadores, falei sozinho, e quando ganhei a Libertadores também parei para falar. Então, assim, essa história para mim não cola. Vamos para a pergunta que é o que interessa. Mas eu quero saber o seguinte, nessa avaliação tem uma diferença entre resultado e performance. Na questão da performance, como é que a diretoria do Flamengo está avaliando o trabalho do treinador? Eu acho que tem 90 dias, tem que esperar. Eu acho que está bem entregue para o técnico, para o departamento da comissão técnica. Eu acho que a gente tem que chegar e dar apoio, e tem pouco tempo ainda e a gente precisa ajudar, ajustar, e eles também, eu tenho certeza absoluta que estão conhecendo o clube, estão conhecendo toda a estrutura. É porque a gente não tem tempo aqui no futebol brasileiro, a gente não tem, mas também não estou criticando não, o futebol brasileiro é assim, é dessa maneira, é dessa demanda, então é isso. Agora eles, com calma, eu acho que eles vão ainda melhorar ainda. Como é que você vê a declaração do Felipe Luiz depois do último jogo, que ele fala da dificuldade de entender o esquema do Paulo Souza? E também essas notícias que saíram dos jogadores debatendo e falando, vamos tirar os nossos problemas aqui para jogar. O que acontece? Essa pergunta aí ela tem que ser entendida também em qual o contexto, né, que foi feito. Então é isso. É daqui para frente. Evidente que quando eu falo daqui para frente, não se tem que minimizar o título que perdeu hoje, não tem que se minimizar absolutamente nada, mas é chegar, ter força, ter tranquilidade acima disso tudo, para que a gente possa ter um final do ano, aí, uma temporada inteira ainda pela frente, melhor do que essa aqui. Mas você identificou os jogadores querendo mandar na decisão do técnico, como saiu em algumas matérias que eles estariam se reunindo, falando, olha, vamos tirar as nossas diferenças aqui e vamos... O que eu posso te dizer é que não tem nenhum relato, nem do Paulo, nem de qualquer membro da comissão técnica, nem dos diretores ali, do diretor técnico, das pessoas, para mim,
em função disso, em situação dessa aí. O que tem, às vezes, em situação em que a gente chega e tem alguns, quando os resultados não vêm, as coisas nunca ficam naturais, né? Porque o resultado natural do Flamengo é sempre vencer, é isso que a torcida quer, mas quando não vem esse resultado, se tem situações, mas não tem isso não, eu acredito aí que a gente vai... Então Paulo Souza continua, né, nesse momento? Não, na verdade, Paulo Souza nunca foi questionado em relação a isso. Se eu quisesse não, lá quando a gente fez as opções pelo Paulo Souza, foi pelo trabalho dele, que ele fez para trás na carreira dele e que a gente acredita que ele possa fazer para frente aqui com todo o pessoal dele, com todo o departamento técnico dele. Marcos, o Flamengo jogou aquela final lá da Supercopa com o Atlético Mineiro e a gente sabe que o Flamengo foi bem, né? Jogou até melhor do que a gente diz que o Flamengo foi melhor que o Atlético. Hoje já não foi isso. Hoje o Flamengo foi pior que o Fluminense, sendo que o Atlético foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil, e o Fluminense está remontando seu time e tem um investimento menor. Você acha que o trabalho do Flamengo regrediu em relação ao começo aí contra o Atlético? Não acho que... Não vou falar que regrediu ou não regrediu, as finais são finais totalmente diferentes. Esse clássico com o Fluminense é um clássico de quase centenário, entendeu? Então, assim, fica mais duro mesmo. Eu não posso falar, não vou falar que regrediu, que eu posso falar... Mas o Flamengo jogou mal. Não, eu vou falar que o Flamengo jogou aquém do que a gente espera que ele jogue, e principalmente em função dos resultados que a gente espera sempre que o Flamengo seja campeão. Marcos, rapidinho aqui. A última, eu não tenho ninguém para cortar, senão eu vou ficar aqui até amanhã com vocês. Não, beleza. Então vocês vão fazer rodízio comigo. Porque essa semana aqui saíram, enfim, algumas até notícias, informações de um certo desgaste do Paulo com alguns jogadores, enfim, por alguns jogadores não estarem satisfeitos, que não jogam tanto, outros jogadores que não estão assimilando tanto, principalmente por conta depois até dessa declaração aí da falta de química que o Felipe Luiz deu aqui na zona mista. Como é que o departamento de futebol recebe esse tipo de informação que sai? Eu acho que é com surpresa, porque todos os jogadores tiveram bastante chance. Se tem um rodízio grande, é uma opção do técnico. Então, assim, eu vejo com surpresa, mas o que eu posso falar para você é que a maioria dos jogadores estão chateados também a maioria, todos os jogadores estão chateados com esse resultado, e tenho certeza absoluta que quando melhorar, quando tiver uma melhora técnica do time, a melhora dos resultados, essa percepção dos jornalistas ou das pessoas que estão falando isso, acho que vão mudar ou vão melhorar. O Paulo tem o apoio do grupo, tem o Paulo da diretoria. Eu acho que é ruim até ficar batendo nesse tema, não para fugir da pergunta, mas é só para não ficar dando narrativa a um negócio que não existe. Enfim, então é isso. Estou indo triste para casa, como todo rubro-negro, como todos os jogadores. Posso perguntar mais só tirar uma dúvida, Marcos? É isso, vocês acompanharam aí a entrevista, depois de muita reclamação concedida pelo Marcos Braz, pelo menos uma pessoa apareceu. Vocês estão aqui comigo e com o meu amigo David Shark, do canal Antenados na Jogada. Quem puder se inscrever lá também no Antenados na Jogada, vai estar ajudando. Né? O canal está crescendo aí, está começando agora. É isso, uma noite triste para esquecer, onde a gente ainda conseguiu ouvir um dirigente do Flamengo. Mas ele foi pelo menos coerente, né? Porque, como ele falou para mim em 2020, quando o Flamengo perde, ele tem que parar para dar atenção para a torcida, ele fez isso de novo, pelo menos mas ele. Mas primeiro tinham avisado que não vinha ninguém. Ninguém, mas aí realmente não veio ninguém, dos jogadores ninguém parou. Jogadores, própria comissão técnica. Sim, mas aqui, primeiro avisaram que não vinha ninguém. Ninguém. Só ele que veio. Mas ele parou, acho que pela cabeça dele. Eu acho que não foi não foi nada pensado. Menos mal, né? Menos o mal. Marcos Braz, pelo menos, menos tem mal essa que ele qualidade. botou a cara. É isso, galera. Um abraço, saudações rubro-negras.